Peraí, deixa eu pegar aqui a energia. Dá uma... 1, 2, 3. Vamos lá, Cássio. Peraí. E aí, gente, tudo beleza? A gente está voltando agora com o nosso 4º episódio do nosso Foco Total, para vocês que estão aí focados com a gente todos os dias e participando, né, desse podcast já no 4º episódio, encerrando um mês. A gente está assim, muito feliz, porque a gente tem recebido muitos feedbacks importantes para a gente. Muita gente dizendo, olha, foi bom, eu aprendi alguma coisa. Eu tenho de clientes, eu tenho de pessoas que foram meus clientes de avaliação, não são mais de terapia, mas são de avaliação, que ligam dizendo, eu estou aprendendo muito, foi muito legal para mim. E é esse o objetivo do nosso programa. O objetivo do nosso podcast é que seja um lugar onde você, TDAH, tenha a possibilidade de se compreender um pouco mais. Você que não tem TDAH, mas que convive com pessoas que têm TDAH, possa também aprender a respeito do transtorno. E você que está aí em dúvida, né, pelas sendas tortuosas do diagnóstico, então você é o nosso convidado para estar com a gente, para participar, e é muito bom ter você. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre TDAH na infância, na adolescência. Quais são as grandes questões relacionadas a isso? E a gente tem aqui 2 pessoas especiais, mas antes delas, eu quero mencionar aqui o nosso patrocinador e eu quero agradecer a Premium Essential Kitchen, que é uma empresa de alimentação industrial, que existe em mais de 7 estados, são 170 restaurantes, e ela faz um trabalho de excelente qualidade, até, inclusive, ganhou alguns prêmios agora, né? Recentemente ganhou alguns prêmios aí de destaque, como uma das empresas que mais cresceram, né, no segmento esse ano. Então, assim, a Premium é uma empresa premium que patrocina um podcast premium. E se você quiser mais informações sobre a Premium, você pode ir no site somospremium.com.br, ou você pode também lá no Instagram, onde tem os meus vídeos, os meus reels, que geralmente a Premium está lá junto comigo, colaborando. Então, você pode conhecer um pouco mais a respeito da Premium. E vem ser Premium com a gente. O nosso chamado para vocês, vem ser Premium com a gente. Gente, a gente está aqui hoje com 2 pessoas especiais. Tem a Larissa, que eu pedi assim, Larissa, me diz o que é que você faz e quais são as suas especializações. E aí ela, não, pá. E eu disse, tá bom, deixa para lá, não precisa mais nada. Ela destacou um currículo assim, e eu disse, não, tudo bem, deixa para lá. E tem a Niara aqui com a gente hoje também, abrilhantando esse programa. A Larissa é psicopedagoga, a Niara é psicóloga, né? E nós todos aqui temos meio que um pezinho assim, a respeito do TDAH. Né? E quando a gente fala sobre TDAH na infância, eu tenho algumas histórias. Né? Eu tenho 2 filhos que têm TDAH. O Rafael tem TDAH do tipo desatento, ele esteve comigo no penúltimo programa. E tem o Theo, que provavelmente tem um TDAH do tipo misto, hiperativo impulsivo e também desatento. E eu sei como é difícil para nós, pais, lidarmos com isso, lidarmos com o diagnóstico de uma criança com TDAH. Vejam que, justamente pela minha experiência com o TDAH infantil, porque eu não fui diagnosticado quando criança, fui diagnosticado quando adulto, e as marcas ficaram, a trajetória de quem é diagnosticado como adulto, assim, depois você vai olhar para trás, gente, e tem assim, primeiro os sintomas, os sinais já estavam lá, a gente percebe isso, os sinais já estavam lá. Eu era uma criança extremamente hiperativa, assim, eu aprendi a tomar banho no Rio São Francisco, sozinho. Eu ia com a galera, com os meninos de 12, 6, 8 anos, e eu me jogava no rio, assim, sem medo nenhum, totalmente destemido, imagina, no Rio São Francisco, e eu me jogava. Minha mãe, todo sábado, minha mãe sabia que eu ia tomar banho no rio, e eu todo sábado apanhava, porque era essa a dose de Ritalina que minha mãe me dava, era essa, era uma sandalhada, ou então um cipózinho, né? Então, todo sábado eu ia. Quando eu voltava, ela dizia assim, vem cá,
Aí eu chegava perto dela e ela olhava assim para mim e dizia: por que você está assim? Pegou sol, está mais moreninho? Eu, não, minha mãe, eu estava brincando com os meninos. Você pegou muito sol. Deixa eu ver aqui. Aí ela levantava o short assim e dizia: olha como está branco aqui embaixo. E aí eu dizia: não, é porque Dona Elza pediu para lavar a caixa d'água dela. E aí eu ia lavar a caixa. Aí minha mãe chegava no muro assim e dizia: Dona Elza, a senhora mandou Cássio lavar a caixa d'água? Ela: não, é mentira. E aí eu apanhava. Fora que na rua eu era um queridinho. A vizinhança toda Cassinho para lá, Cassinho para cá, Cassinho para lá, Cassinho para cá. Mas era um menino muito danado mesmo, muito traquino, né? Então, assim, eu subia nos muros, eu andava nas telhas dos vizinhos, eu quebrava as telhas, né? Porque eu acabava subindo, para ir para o pé de goiaba de Dona Neta, eu tinha que saltar 3 casas. Então, eu tinha que ir pelas telhas mesmo, né? E depois que eu aprendi a andar no telhado sem quebra-telha. Tem uma técnica, né? Mas a gente vai aprendendo isso. Então, assim, tem essa... E quando eu recebi o diagnóstico... Rafael tem 11 anos... Quando eu recebi o diagnóstico de Rafael, Niara, eu sofri muito. Eu levei isso para a terapia. E eu levei isso para a terapia assim, com o coração cortado mesmo. E você veja, eu, psicólogo, com TDAH, mas era uma dor que eu sentia de imaginar que o meu filho fosse passar pelos mesmos caminhos que eu passei. E aí foi na terapia que a Tatiana rememorou uma coisa muito importante para mim, que assim, ela disse: olha, você vai ser o guardião dos caminhos do seu filho. Então não precisa chorar pelo seu filho, você está chorando por você. Você está chorando pelo que você sofreu. Você está chorando porque o seu filho rememora para você uma história de sofrimento. Mas você precisa agora entender que você vai ser o guardião dele para ele poder... E é isso. Aquele dia em diante mudou muito a minha perspectiva em relação a ter um filho com TDAH, mas o que me batia muito era isso, era o sofrimento que ele ia ter, porque eu sei o que eu sofri na realidade. E daí, né, a importância do diagnóstico precoce, né? Quanto antes se fechar desse diagnóstico, menor sofrimento. Menor sofrimento. Em todos os âmbitos, né? Exato. E o interessante é que é importante que a equipe, que o diagnóstico ele seja multidisciplinar. Eu não sei, mas desculpe os médicos, e tem médico que vem aqui no meu podcast, eu falo com todo mundo e desculpem os médicos. Mas eu acho que nem desculpe os médicos, desculpem a gente. Porque eu acho que, às vezes, a gente tem um medo de trabalhar com diagnóstico. Às vezes, eu acho que somos nós que achamos que é o médico que... Né? Espera aí, vamos com calma. Eu não posso dar diagnóstico de braço quebrado, de perna quebrada, de problema com insulina. Eu não posso dar nenhum desses diagnósticos. Mas eu estudei psicodiagnóstico. Eu estudei os transtornos psicológicos. Eu estudei psicopatologia. Eu estudei 5 anos de comportamento e de transtorno de comportamento. Espera aí. O que o médico fez lá 5 anos estudando olho, pé, mão, pele, cabeça, cérebro, osso, estudando em 5 anos que ele estudou assim, 5, 6 anos ele passou generalizando ali, eu fiz 5 só estudando isso. E às vezes e está lá no nosso na nossa do conselho, na resolução do conselho lá, né, sobre a escrita dos documentos psicológicos. E está lá escrito: o laudo ele é fruto de um processo de avaliação psicológica e está lá escrito: na conclusão deve constar diagnóstico ou hipótese diagnóstica, prognóstico, e possibilidades de intervenção. E a gente pode fazer isso, sim. Claro que a gente não vai dizer que a gente não vai dizer isso do alto de uma soberania, mas a gente vai dizer: olha, a gente tem aqui para cooperar e a gente pode dizer, sim, que tem aqui as características que são compatíveis com o transtorno. Né? E existe também o outro lado. Quando a gente fecha esse diagnóstico, envia para um neurologista, né, faz um encaminhamento, e ele simplesmente descarta e diz:
Não, seu problema é ansiedade. Não, eu tive uma cliente que levou o laudo e ela entregou o laudo para o médico e o médico disse: eu não vou ler. Ele pegou o laudo e disse assim: eu não vou ler. O que você tem? Aí ouviu ela e disse: não, o que você precisa é comprar uma agenda e anotar as coisas que você tem que fazer. Ela disse: doutor, você não vai passar o remédio, não? Ele disse: não, eu vou passar um remédio para ansiedade. E é isso que você precisa. E mandou a menina embora. Eu disse: vai em outro, minha filha. Pede para ler o laudo. E assim, eu nunca tive problema nenhum. Pelo contrário. Eu sempre tive assim, muita gente... Porque como eu faço avaliação online, então eu sempre tive muito médico, muito neurologista que me procura para conversar sobre o laudo e acaba me encaminhando também outros médicos, né? Um cheirinho aí para Tainá, um cheirinho para Camilo, né? Também um cheirinho para o doutor Eric, que está aqui quase de frente da gente, né? Um cheirinho, porque são pessoas que eu amo trabalhar com eles, porque eles estão acessíveis para ouvir o que o outro profissional tem, né? Isso é importante demais. Então, vejam, a gente vai trabalhar primeiro pensando um pouquinho sobre essa identificação precoce do TDAH, né? Como encontrar o TDAH na criança. Larissa, a gente pode dizer que toda criança que tem TDAH tem problema de aprendizagem? Não tem problema de aprendizagem, porque são coisas totalmente diferentes. Como você já tinha dito antes, o TDAH ele não é um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno comportamental. E esse comportamento é que pode interferir no processo de aprendizagem. Então, o psicopedagogo, ele trabalha diretamente com o processo de aprendizagem humana. E aí a gente, após uma avaliação, a gente começa a verificar se aquela pessoa ela precisa de um treino cognitivo ou se ela precisa de uma estimulação cognitiva. O que é que vem a ser isso? O treino cognitivo, ele é focado naquela habilidade que somente que ele precisa. Geralmente, as pessoas com TDAH ou as crianças com TDAH que não têm dificuldade de aprendizagem, ela precisa mais de um treino cognitivo, né? Focado em algumas habilidades somente. Mas aquelas que apresentam uma deficiência intelectual ou algum transtorno de aprendizagem, ela precisa de uma estimulação cognitiva, porque a gente vai trabalhar todo o processo cognitivo, porque na estimulação a gente trabalha como um todo. Entendi. E não partes. Não é só uma parte. E aí quebra esse mito de que a gente já começa aqui quebrando o mito, né? Foco Total já começa esbagaçando os mitos do TDAH, né? Quebrando esse mito de que o TDAH ele é um transtorno, porque ele não é um transtorno de aprendizagem, ele causa problemas na aprendizagem, né? Niara, o que você acha? Por que você acha que é importante que uma pessoa tenha o seu diagnóstico precoce? O que você acha que, assim, enquanto psicóloga, o que você acha que um diagnóstico precoce pode fazer na vida de uma pessoa? Como a Larissa falou, é um transtorno comportamental. E saber o que fazer diante de dificuldades, como, por exemplo, ficar quieto, né? Que é o que mais se reclama da criança com TDAH. Dificuldades em prestar atenção, em coisas muito específicas. Esse diagnóstico inicial vai ajudar no treino dessa criança para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. Porque nós sabemos que o TDAH não existe um tratamento não existe cura por não ser uma doença, existe um tratamento, né? Só que esse tratamento vai possibilitar a essa criança a não só ter uma melhor qualidade de vida social, porque a gente sabe que muitas das vezes acaba tendo um prejuízo em relação a isso, não no sentido de ser conhecido, mas assim, quando a gente vai olhar na vida, na maioria dos TDAHs, eles têm poucos amigos, né? Não tem muito amigo, às vezes tem uns que acabam se vendo sem nenhum. Então, assim, são diversos prejuízos que, se a gente observa isso precocemente, a gente vai treinando essas habilidades. Uma coisa interessante que a Larissa falou, que também tem a ver com essa pergunta que você me fez, é a questão de treinar as habilidades. Porque muitas das vezes não existe um prejuízo global, no sentido de se observar. É uma pessoa totalmente afetada por... Né? Isso. Não.
Mas você percebe que houve vários prejuízos ao longo disso. Se você for olhar áreas específicas, você vai percebendo que os prejuízos e os danos são altos. E assim, a gente na faculdade, eu acho que você deve ter passado por isso, Niara. Na faculdade a gente tem um certo problema, e parece que tem uma ala da psicologia que luta contra o diagnóstico, que acha que o diagnóstico é uma coisa ruim, que rotula, não sei o que e tal. Eu vou dizer para vocês, no meu caso, o diagnóstico de TDAH foi a coisa mais libertadora da minha vida. Saber que o que eu era não era o que eu era, mas o que eu tinha, foi uma coisa muito importante para mim. Principalmente porque, muitas das vezes, ele acaba mexendo com a autoestima. Então, a criança ela fica se sentindo incapaz. Poxa, eu quero me concentrar, eu faço esforço para prestar atenção, eu faço esforço para não perder as coisas e eu perco, as coisas acontecem. E ela acaba tendo uma imagem muito negativa de si mesma. E é muito difícil. A Marília tá aqui falando dos stories dessa semana, né? Essa semana teve uma coisa importante. Eu perdi a chave da moto. Lá em frente ao mercado. Eu fui comprar macaxeira pela manhã, fui de moto e tal, não sei o quê, parei a moto, tirei dinheiro e aí tomei água de coco e comprei macaxeira e voltei para a moto. E quando eu voltei para a moto, procurei a chave, não estava. Aí voltei lá nas barraquinhas onde eu tinha ido, não estava. Voltei no caixa, ninguém achou. Perdi a chave. E aí eu coloquei lá no story, dando risada, porque assim, é isso. Não tem outra coisa. Antigamente, Niara, e você fala muito bem, antigamente eu ficava chateado. Poxa, perdi de novo, outra chave. Eu tenho 3 chaves de moto. Só que uma quebrou na moto, a outra, essa que estava comigo, perdeu, e a outra ninguém sabe onde está. Então, ela está em algum lugar. Ela está em algum lugar que eu não sei onde está, que daqui até, antes de eu morrer, eu vou encontrar ela. Ela vai aparecer, de algum jeito ela vai aparecer. Mas, vejam, e aí, antigamente, eu ficava me lamentando. Poxa, perdi mais outra chave, não sei o quê. Agora não, agora é ir ligar para o cara, vem cá, moço, fazer a chave. E aí, o chaveiro é meu chaveiro. Todo mundo tem assim, o meu médico, eu tenho o meu chaveiro. E ele, meu chaveiro, ele disse assim, Cássio, eu vou te dar esse número aqui. 1, 3, 4, 2... Ele disse, com esse número aqui, você pode chegar em qualquer chaveiro e dizer, faça uma chave de moto, tal ano, assim, assim. O número é esse, 1, 3, 4, e que ele vai lhe dar a chave da sua moto. Eu disse, pronto, então agora tá beleza. Porque agora eu não vou precisar de sair de lá. Então eu deixo a moto aqui trancadinha, pego um Uber, vou lá e digo, moço, faz uma chave, 1, 3, e volta. E como essa frustração que você sentia antigamente, se fosse no período escolar, como isso não afetaria o processo de aprendizagem? Né? E aí, muitas vezes, acha que a grande problemática da criança com TDAH se inicia no processo de aprendizagem só dentro da escola. Não. Na hora que ela acorda, aquela dificuldade que ela tem de levantar, né, que ela acha que vai dar tempo, falta 5 minutos, mas acha que como se fosse uma hora. Ou de não querer ir para a escola. Ou de não querer ir, porque a escola se torna um ambiente aversivo. Isso, né? Isso. Aí a questão do banho também, que demora, são vários pensamentos ali surgindo. E aí ela tomando banho, a mãe reclamando e o pai reclamando, olha a hora, vai para a escola. E na hora de vestir a roupa, se for uma criança que vai diretamente para a escola, já tem a farda ali, se a mãe tiver organizado. Mas se a mãe for TDAH também. Aí fica naquela paralisia. Onde está a farda? Onde é que está guardado? E aí o processo de desorganização, que começou ali no início da manhã, ele vai até o final do dia, né? Precisa haver um trabalho de planejamento, um trabalho de funções executivas. Toda vez que eu atendo uma criança dentro do consultório, então, assim, independente da idade em que eu atuo, do pequenininho, eu tenho um de 2, 3 anos, então eu busco falar das necessidades dentro da linguagem daquela criança, para que ela compreenda todo um processo. Porque quando a gente compreende, a gente consegue entender melhor e entender o porquê da organização. E assim, gente, eu acho que, por exemplo, ser um pai com TDAH e ter filhos com TDAH, para mim, no começo foi muito difícil, né? Porque foi doloroso, foi uma experiência dolorosa. Mas aí, por exemplo, essa semana, o Rafael, ele tinha que pagar um negócio na escola.
E aí ele chegou no dia à noite, assim, bem... Aquele ambiente bem fúnebre, sabe? Meu pai, veja, é porque amanhã tem que levar R$20 para a escola e eu esqueci de avisar para o senhor, porque era semana passada para avisar, mas eu esqueci de lhe avisar. E aí eu queria lhe pedir desculpa, porque eu não avisei a tempo, mas é para amanhã. Aí eu olhei para ele e disse, filho, acontece. A gente é assim mesmo. Vai acontecer com a gente, de esquecer as coisas. Mas isso não precisa... Você não precisa ter medo de falar para o papai que precisa fazer, não, e nem nada, não. A gente não pode justificar, não pode ficar fazendo corpo mole. Isso aí que você falou é extremamente importante nessa relação, porque a gente vem de uma geração onde respeito era medo. Né? Eu e Nayara, a gente já chegou a conversar algumas vezes em relação a isso. Quando o seu filho tem medo de você, ele tem medo de falar e ele se afasta. Mas quando ele se sente respeitado, ele vai e conversa com você em relação às suas dificuldades. Essa relação de pai, filho, mãe, avô, de confiança, de segurança, ajuda praticamente 50% em todo o processo. É verdade. Porque a criança ela se sente segura. E quando o professor, dentro da escola, ele propicia também essa segurança, o avanço dele é muito mais rápido, porque existe um processo de motivação, que geralmente a gente fala mais das funções conativas, né? Então, eu preciso trazer para aquele meu cliente dentro do consultório, na primeira sessão, um ambiente que seja favorável ao processo de aprendizagem dele, para que ele se mostre e mostre quais são as dificuldades, para que eu consiga visualizar essas dificuldades, para que eu tenha condições com de certeza, interferir. de fazer na sala interferência. de aula, a mesma coisa. E interessante também, em relação a isso, é a família entender como ela pode entrar como suporte. Porque muitas das vezes a família está perdida. Ela não sabe o que é aquilo. Na maioria das vezes, se a gente for observar, a família toda tem traços também. Né? Porque como o TDAH ele tem uma forte base genética, né? Papai ou mamãe são TDAHs. Quando, por exemplo, eu começo a fazer uma avaliação com um adolescente, é muito comum o pai dizer, Cássio, como é para a gente fazer aí o combo, eu e ele, para avaliação, porque eu estou achando que eu também sou. Porque, assim, quando a gente começa a passar para os pais os formulários que eles precisam preencher e tal, eu tenho um formulário específico, né, que eu utilizo para não levar 2, 3 sessões de anamnese. Aí eu faço alguns formulários, algumas coisas que ficam mais tranquilos, mais enxutos para mim, né? E aí, às vezes, os pais dizem, isso aqui fala de minha infância, do jeito que eu era, isso aqui. Então, eu acho que... Né? Mas, vejam, sendo bem diretos, o que a gente poderia, como profissionais da psicologia, da psicopedagogia, olhar como se fossem sintomas de um TDAH? Vejam, toda criança corre. Como é que eu diferencio? Toda criança brinca. Como é que eu diferencio? Toda criança faz birra. Como é que eu diferencio? E aí, como é que a gente faz? A gente começa a prestar atenção nos prejuízos que tem quando essa criança corre. Por exemplo, não é correr. Toda criança vai correr. Mas se essa criança tem dificuldade em algum momento sentar, manter o foco, ainda que curto, ou se ela está o tempo todo desatenta, parece que você está falando e ela não está ouvindo, não está prestando atenção, muitas das vezes está ali brincando. E é uma coisa muito comum. Criança, a gente está falando e ela está aqui brincando. Mas a criança que tem TDAH, isso é sempre comum, sempre acontece aquilo. Então, é como se aquilo vai ter uma frequência maior do que nas outras crianças. Isso. E é, muitas das vezes, aquela criança que todo mundo vê como a criança sapeca, que não fica, nossa, não sei quem é uma espoleta. Existem crianças que têm mais energia, mas existe um padrão. Aquela criança que é viva, assim, que chega no ambiente e todo mundo percebe, que ela se faz perceptível pela energia que ela tem, pelo dinamismo, às vezes, de subir nas coisas, de ficar mexendo, e ela não consegue ficar ali sentada. Isso
é um grande indício, né, em relação Entendi. a esse comportamento infantil. A desorganização também, né, dos materiais escolares, esse processo de impulsividade nos jogos, né, não esperar a vez do outro, o professor está começando a fazer uma pergunta, já vem com a resposta, a necessidade de se fazer aparecer ou o oposto. Né? Ficar muito isolado, ali quietinho, ele conversa com todo mundo, em alguns casos, tem algumas pessoas que confundem um pouco com o autismo, né? Esse isolamento do desatento, mas a gente precisa entender que são transtornos diferentes. Mas Está dentro do mesmo espectro, né? Tá Que é o dentro, transtorno de neurodesenvolvimento. Isso. Mas aí o que é que a gente precisa perceber? Quais são os prejuízos? Porque são prejuízos diferentes. Por que muitas vezes encontra-se no mesmo espectro também? O que é que eu posso perceber dentro do consultório? Crianças que têm autismo têm TDAH. Ou aquela questão do TOD, o TDAH com TOD, que ele vem com aquele opositivo desafiador, ele é bem desafiante. E aí, esses têm muita dificuldade no processo de amizade, de se fazer compreendido, de ser inserido no processo dos jogos, das brincadeiras dentro das escolas. E isso tem a ver com as funções executivas, né? Isso. E você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Aquela criança que, de repente, tem um monte de amigo. Aí, do nada, a criança não tem mais amigos. Ué, cadê esses amigos que você via falando? Ah, mamãe não é mais meu amigo. E você percebe uma frequência em relação a isso. Fala com todo mundo, brinca com todo mundo, mas não tem um vínculo de amizade, também pode ser um indicativo. Entendi. Então, a gente tem assim algumas coisas aqui que a gente pode elaborar como indícios de um TDAH. O primeiro grande indício do TDAH é olhar para a família, né? Eu acho que assim é difícil isso, porque quando a gente olha para a família, a gente vai ver, geralmente assim, é igual o pai, é igual a mãe, né? A gente vai ter isso bem, vai ouvir essas coisas, né? O pessoal dizer, mas é impulsivo igual a mãe, não sei o que é igual o pai, e aí essa se torna uma característica familiar. Então, é da família, né? Então, assim, não é um transtorno, é da família. Só que ninguém avalia os prejuízos que esse pai teve ao longo da vida por ser tão impulsivo. Os prejuízos que essa mãe teve ao longo da vida por ser tão desorganizada, né? Então, assim, e aí a gente precisa observar isso, né? Dentro da família, como é que é isso, né? Outra coisa, essas características que são de criança, entre aspas, trazem prejuízos. Porque uma criança que brinca, que corre, é uma criança. Mas quando ela não consegue, como você disse, né, Niara, quando ela não consegue parar para nada, aí a gente já percebe uma dificuldade, né, em relação a isso. E o sofrimento, né? Se a gente for observar essas crianças, muitas das vezes elas, ao dormir, são inquietas. Elas se sentam, elas falam, elas esmurram o ar, elas têm muitos espasmos durante o sono. Às vezes não ficam num lugar, não ficam na cama numa posição só. Sim. Né? Vão rodar a cama inteira. A criança dorme com a cabeça para um lado e acorda com a cabeça para o outro lado. Uma outra coisa que fala também, que é interessante, existem estudos agora recentes, tem um estudo excelente de uma associação norte-americana de TDAH, que eles fizeram um estudo longitudinal e que eles pegaram vários outros estudos e fizeram um recorte do que seria o TDAH a partir desses estudos. E tem muita informação nova e importante. Uma delas, por exemplo, é a dificuldade que a criança tem de deixar de fazer xixi na cama. Já é comprovado que a maioria das crianças com TDAH tem mais dificuldade de deixar as fraldas do que as crianças que não têm TDAH. Em virtude do controle dos esfíncteres, né? O Justamente. Processo de impulsividade. Né? E o TDAH está ligado às funções executivas, né? Que é organizar, gerenciar o tempo, planejar, ter controle, né? Controlar as emoções. Então, quer dizer, eu não tenho os neurotransmissores responsáveis para ir lá naqueles neurônios que são responsáveis por fazer esse trabalho, para ativá-los para eles fazerem. Então, claro que eles vão ficar lá dormindo,
né? Não vão fazer o trabalho a contento. Mas, assim, qual é o papel do psicopedagogo e do psicólogo no diagnóstico do TDAH? O que vocês podem dizer para mim isso? O psicopedagogo, ele levanta hipóteses. Né? Nós trabalhamos com todo o processo de dificuldades de aprendizagem. Nós não trabalhamos com diagnóstico. Nós trabalhamos em unidade com a equipe multidisciplinar. Né? Geralmente vem algum encaminhamento ou de um neuropsicólogo ou de um neurologista, indicando os prejuízos no aprendizagem. No aprendizado que ele visualizou ali durante a sessão dele, e aí encaminha para mim. Chegando lá, eu vou fazer também um processo de avaliação para identificar aonde está esse prejuízo que foi falado, mas dentro do material que eu acabo utilizando, dentro do consultório. E o psicopedagogo, ele trabalha muito com o lúdico também. Nós temos uma análise quantitativa e nós temos uma análise qualitativa. Então, nós vamos avaliar desde o momento em que entra no consultório até o momento que sai da última sessão. Nós avaliamos todo o processo familiar, a interação familiar e como essas crianças elas demonstram o seu vínculo com o processo de aprendizagem. Utilizamos algumas técnicas. Tem uma técnica que é muito interessante, que são as técnicas projetivas, que ela fala do processo do vínculo de aprendizagem consigo mesmo, com o outro e com a família. Porque muito dos problemas pode estar alinhado a um desses três, ou até mesmo aos três. E quando a gente começa a compreender quais são essas dificuldades mais específicas da criança, fica muito mais fácil a gente dar um direcionamento à escola, um direcionamento à família e um direcionamento àquela criança. Porque a criança ela também precisa receber o feedback, ela precisa compreender o que ela tem. Ela não vai ser só avaliada e ficar por isso mesmo, ela precisa compreender. Isso. E o papel do psicólogo, Niara, nessa avaliação? Qual é o papel do psicólogo? O psicólogo já vai entrar com essa parte mais comportamental, em cima daquilo que existe uma limitação da criança se adaptar, uma limitação em relação também a habilidades, a uma mediação com a escola, trabalhar. E uma coisa interessante, por exemplo, você falou que muitas das vezes o transtorno é familiar, né? E por ser um transtorno familiar, não se observa como um transtorno. Porque todo mundo tem, então é algo comum. Justamente. Então, muitas das vezes, o psicólogo ele vai fazer isso. Ó, senta aqui, isso aqui não é comum. Isso aqui não é tão normal Não, assim. você falou uma coisa que eu achei engraçada. Eu estou fazendo uma avaliação com o cliente, e aí eu estava fazendo uma sessão de anamnese com ele, e aí eu disse assim, você tem dificuldade de tolerar a frustração? Assim, quando as coisas saem fora do controle, ou você não sai do jeito que você gostaria? Ele, não tenho, acho que é tranquilo. É tranquilo. Qual foi a última vez que você ficou triste por uma coisa que não saiu fora do controle? Ele não foi. Agora eu realmente perdi o emprego, eu fui demitido, e aí eu estou triste com isso. Você tem quanto tempo que você foi demitido do emprego? Já tem uns 21 dias, mais ou menos, foi no início do mês. Eu disse, olha, normal, passar 21 dias chateado ou triste porque perdeu o emprego, não é bem o que eu diria. Quer dizer, quase um mês, que a pessoa estava assim, triste porque tinha perdido o emprego, naquele lamento, né, porque tinha perdido o emprego. Já tinha até conseguido outro emprego, mas ainda estava, porque gostava do ambiente, porque gostava do trabalho, mas ainda estava lá. Elaborando aquele Elaborando luto, né? ainda, quer dizer, 21 dias. Não é normal. E uma outra coisa muito importante é trabalhar com o resgate, muitas das vezes, dessa autoestima. Da criança ou do adolescente ou do adulto. Porque a pessoa ela cresce sem esse diagnóstico, muitas das vezes, né? E cresce se sentindo incapaz por algumas coisas. Isso. Poxa, por que eu não consigo fazer isso? Eu vejo meu colega, ele senta, ele não conversa a aula toda. Eu tento e não consigo. Verdade. Eu não consigo prestar atenção. E isso vai gerando uma frustração e vai gerando também uma distorção de autoimagem. Porque a pessoa se olha não só como incapaz, mas ela, muitas das vezes, acaba desenvolvendo uma comorbidade secundária. Uma ansiedade, uma depressão. E, muitas das vezes, a ansiedade ela aparece, que acontece muito com mulheres, né? Primeiro que as mulheres são mais difíceis de demonstrar o TDAH, porque nós possuímos mais neurônio espelho do que os homens, né? Então, ela consegue moldar mais facilmente o comportamento para aquilo que é desejado. Então, ela
consegue ficar quietinha. Muitas vão conseguir ficar quietinha, nem que ela Mas tenha que bater o pé. ou então voando, ou assim, no mundo da pensando, lua. Mas assim, o comportamento, o físico vai estar ali intacto, como Por se dentro deseja. eu estou sentado, mas por fora eu estou em pé. Isso. Né? E isso traz, muitas vezes, perdas em relação a, digamos, a produtividade. Porque se já seria afetado pelo TDAH, ele, muitas das vezes, com a depressão, com a ansiedade, acaba piorando a situação. Eu acho que o psicólogo, ele tem uma coisa, Niara, que eu acho que a gente... que é da lei, da normativa, que o psicólogo... que ao psicólogo é dada a capacidade de aplicação de testes que outros profissionais não têm a possibilidade de aplicar. Então, por exemplo, outros profissionais não vão avaliar a atenção. Não vão conseguir, não vão ter um teste específico de avaliação de atenção. A gente tem. Outros profissionais não vão ter como avaliar a memória especificamente como nós temos. Testes de avaliação de memória, testes de inteligência, que o psicólogo aplica, que nenhum outro profissional tem a possibilidade de aplicar aquele teste e de ver como é que está funcionando aquela função cognitiva específica. Então, acho que dentro do processo de avaliação para saber se uma pessoa tem TDAH, o psicólogo é fundamental. Fundamental. Isso, inclusive, dá uma segurança para nós, enquanto profissionais, de batermos o pé e falar, não, procura outro profissional. Porque, muitas das vezes, como a gente vinha falando, né, anteriormente, é feito um diagnóstico, fechado um diagnóstico, e o médico simplesmente ignora. E aí, Niara, eu queria dizer uma coisa importante, até para a gente que é psicólogo, viu, colega psi? Está lá na lei, na elaboração de documentos, diz lá, o laudo. O laudo, ele é um documento que é advindo da avaliação psicológica, e aí, na conclusão, quando ele vai dizer o que é que a conclusão do laudo precisa ter, e tem lá, conclusão, ela precisa ter um diagnóstico ou hipótese diagnóstica, prognóstico, intervenções. Então, assim, está lá no nosso laudo. E mais, veja, às vezes a gente tem medo, porque a gente acha que é o papel do médico estabelecer um diagnóstico. Veja, Niara, a gente teve um problema técnico, mas a gente tinha falado sobre isso, que o psicólogo ele passa 5 anos específicos só estudando comportamento, transtorno de comportamento, os transtornos ligados ao comportamento de um modo geral, que é psicodiagnóstico, né, e outras questões, psicopatologias, né, a gente estuda isso com uma maior profundidade, né? A gente estuda o psicodiagnóstico, é uma matéria específica que a gente tem para aprender que instrumentos a gente utiliza para cada tipo de problema que vai ser apresentado para nós, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se apropriar disso. A gente que é psicólogo precisa se apropriar disso. E pegando um ganchinho aí, e a gente não pode deixar de falar isso, tirando um pouco do medo também desses psis, né? Até a gente havia comentado um pouquinho antes sobre o medo do diagnóstico. Muita gente acha se você é adulto hoje em dia, por que você está correndo atrás de um diagnóstico de TDAH? Você quer se esconder atrás desse diagnóstico? Então, muitos profissionais acabam ignorando a necessidade de ter um CID. Por quê? Porque acha que com o CID a pessoa vai estar se justificando. Mas não é a possibilidade da pessoa se entender e, inclusive, se conhecer, se perdoar e se permitir mudar. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: o TDAH me deu a possibilidade de saber que o que eu era não era o que eu era, mas o que eu tinha. Né? Era o que eu tinha. E aí você não vai ficar escondido atrás do diagnóstico, claro, mas muda muito. O que é que eu vejo? Eu tenho alguns profissionais, né, de várias áreas que eu conheço que têm o diagnóstico, mas que não fala que tem o diagnóstico, que esconde. Né? Teve alguns... Eu tenho medo do preconceito. Eu digo, mas se você não abrir a boca e dizer que tem e provar para a sociedade, né, que isso não lhe impediu de crescer, você só encontrou estratégias para chegar aonde você queria,
esse rótulo negativo em relação ao TDAH não vai acabar. Eu não estou dizendo que o TDAH é um sonho, não é isso. Não mas é. Não é, pelo consegue... contrário, a gente sabe a dor que é, dia a dia. Verdade. Mas a gente sabe como acabar resolvendo algumas questões. Driblando algumas coisas. Isso. E aí entra o papel com a família, muitas das vezes, né? Isso. Voltando a falar A novamente do criança. suporte. Isso. Porque meu filho ele não vai conseguir ficar, dependendo do nível, ficar sentado prestando atenção. Então, vamos criar estratégias para que ele consiga aprender. Qual o tipo de aprendizagem dele? Ele aprende mais auditivamente? Intermediar isso e explicar para a família que é possível. Porque muitos profissionais que são diagnosticados tardiamente, eles sofrem, porque muita gente acha que é uma desculpa. E a gente está, infelizmente, agora lutando, nós psicólogos, acredito que os psicopedagogos também, contra psiquiatras que dizem que o TDAH é uma farsa, que o TDAH é uma besteira. Isso é uma discussão que nem entra, sabe, Nara? Porque a Organização Mundial de Saúde já estabelece o TDAH como um transtorno mundial que afeta 2 em cada 10 jovens. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, aí eu vou lá no psiquiatra da rua tal, que vai dizer que TDAH não existe. Quer dizer, quem é a OMS na fila do pão para esse cara, né? E o problema aí entra exatamente a desinformação. Justamente. Né? Porque a desinformação, ela faz muitas das vezes com que a família invalide aquilo. Não, isso é safadeza. Isso, não. Pronto. Eu acho que isso é uma coisa... Isso. Larissa, você, enquanto psicopedagoga, o que você acha que, por exemplo, uma família que entende que o filho tem TDAH no processo de aprendizagem é diferente daquela família que não entende o que é o TDAH e que o filho tem TDAH? Muito. Por que é diferente? Muito, porque o que acontece? Quando você tem um conhecimento de causa, você consegue perceber quais são os prejuízos e encontrar meios para sanar ou minimizar. Aquela família que ela não aceita o diagnóstico, que geralmente não acredita, está muito mais voltado para o não aceitar, é como se estivesse vivenciando um luto do filho ideal, Isso. né? Ela acaba trazendo muitos prejuízos emocionais que impactam não somente no processo de aprendizagem, porque o TDAH ele necessita de uma validação o tempo inteiro. Né? Essa necessidade, essa empatia exagerada, essa necessidade de agradar está dentro do processo. Porque você precisa ser... Eu lhe compreendo tanto que eu quero ser compreendido também. E isso gera muitos problemas dentro das escolas. Só que essa compreensão não vem, muitas das vezes. Não vem. E aí causa uma frustração. E na família, eu acho isso muito mais importante para a criança. Por quê? Por exemplo, eu dei um exemplo, dou o exemplo do Rafael, né, meu filho. Rafael, meu filho, ele tinha que pagar um negócio lá da escola, né, e aí ele precisou que pagasse, e ele veio falando todo, meu pai, todo com medo assim, de dizer que era para amanhã. Né? E eu disse, não, filho, isso acontece. Isso é comum da gente. A gente esquece, às vezes, as coisas. Papai também esquece. Então, acaba suavizando isso no assim, emocional e acaba permitindo que aquela criança ela se sinta mais à vontade para se aceitar e corrigir de forma agradável. De forma tranquila. De forma que não cause prejuízos. Eu não estou escondendo e eu não estou passando pano. Veja, ele subiu esses dias para pegar uma tesoura para mim. Ele subiu e aí... 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, e eu no pé da escada. Aí eu gritei lá, Rafa, a tesoura, filho. Ele, papai, desculpa, esqueci o que eu tinha vindo fazer aqui em cima. Só um vão de escada, gente. Então, ele esqueceu que ele tinha ido lá em cima pegar a tesoura para mim. Ele estava fazendo outra coisa. A questão já. Do excesso de pensamentos, aí, né? Aí, veja, se eu não compreendesse o Rafa, eu já ia começar a brigar, porque você é desatento, porque você não observa as coisas, porque eu lhe pedi para você fazer uma coisa simples e você não dá resposta numa coisa simples. O que é pegar uma tesoura aqui em cima? Por que você não pegou a tesoura? É só ir aqui em cima, pegar a tesoura e devolver. Quer dizer, e assim, gente, tem uma coisa que eu tenho um vídeo da Abda que eu gosto sempre de ver aquele vídeo, e todo
final de avaliação, quando a avaliação é positiva para TDAH, eu passo para o pessoal. Porque tem uma parte que um rapaz ele fala assim, ninguém entende. Ninguém entende. E tem uma moça que diz assim, olha, as doenças da alma, se você não passa por aquilo, você não entende. E é verdade. As pessoas que são neurotípicas não entendem. Elas vão dizer, compre uma agenda. Porque para elas é muito fácil seguir a agenda. É fácil escrever as coisas na agenda e lembrar onde ela escreveu e onde ela colocou e levar a agenda e trazer a agenda. É muito fácil, muito fácil. Mas para o TDAH, que perde a chave da moto no mercado, né? Levar essa agenda, não tem como, gente. Não tem como. Entendeu? Quer dizer, eu já tive época que eu tinha 3 agendas. Porque eu não sabia onde estava uma, onde estava a outra, que eu tinha que colocar outra. Graças a Deus que hoje eu tenho um método específico. Eu tenho um Trello que eu utilizo e o Trello me ajuda muito, que é um método de organização específica que a gente faz até no treino de organização com os clientes. Mas, vejam, uma criança com TDAH, Niara, quais são os prejuízos emocionais que essa criança pode levar para a vida se o TDAH não é diagnosticado? Insegurança, necessidade de autoafirmação. Então, sempre, muitas das vezes, ela vai querer mostrar o que sabe fazer para compensar aquilo que ela não consegue fazer. Não é nem que ela não sabe, é que ela não consegue. Porque ela sabe fazer, só que ela não consegue. O processo de fazer, o que precisa ser feito, ela sabe, só ela não vai conseguir botar aquilo em prática. Autoestima, né? Justamente por essa questão da insegurança e muitas das vezes são mulheres que têm problemas de relacionamento, são mulheres que têm dificuldade em ter um relacionamento estável e de qualidade, porque ela não consegue comunicar. Eu estou falando já na fase adulta, né? A criança vai levando para a fase adulta. Então, ela não consegue comunicar exatamente o que sente. A desorganização, muitas das vezes, vai colocar um ambiente familiar em crise, né? Porque um precisa muitas das vezes da organização, o outro não. E sem falar também da questão de trabalho, porque quando se tem a oportunidade de passar por uma avaliação, fechar um diagnóstico, ou quando tem uma família que de alguma forma dá um suporte, ou a não ser que a pessoa seja extremamente resiliente e consiga na raça por uma questão de hiperfoco, ou porque acontece, aquela pessoa pode ser um profissional muito frustrado, porque começa uma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina. Emprego e sai do emprego, começa outro emprego e sai do emprego, começa outro emprego e sai do emprego. Não consegue manter uma rotina estabelecida e aí ela... Achei o emprego da minha vida. E aí, mergulha de cabeça. 6 meses depois, ai, que saco, não era bem o que eu queria e eu quero fazer outra coisa. Então, assim, existem muitos prejuízos. Prejuízo social, no sentido de, muitas das vezes, manter relações. Não ter amigos, de fato, faz muitas amizades. Eu tenho uma amiga até que usa uma frase que sempre fala assim, o tal do se misturar, mas não se entrosa. Se mistura com todo mundo, mas não se aprofunda nas relações. E é isso mesmo, porque assim, eu costumo dizer isso. A pessoa com TDAH, por exemplo, ela viaja e aí ela tira foto, aí ela vai, faz a selfie, tira foto. Vou mandar para fulana, daqui a pouco eu mando. Aí ela vai fazer outra coisa, daqui a pouco eu mando. E ela não faz o que é mais importante para nutrir uma amizade, que é o quê? A via de mão dupla. Quer dizer, se eu mando uma foto para você, quando você for viajar, consequentemente você vai mandar uma foto para mim. E aí você vai fortalecendo a amizade, né? E assim, por exemplo, alguém manda uma mensagem no WhatsApp. A menina mandou essa mensagem, daqui a pouco eu respondo. E aí não responde, esquece de responder, de dar parabéns no aniversário. Porque, veja, quando a gente fala de organização no TDAH, é preciso que a gente entenda, e você que está aí em casa precisa entender isso, que a gente não está falando só de organização de espaço, de organização de armário, de guarda-roupa. A gente está falando de organização de cabeça. Isso, é verdade. É o que tem aqui dentro. Então, assim, não conseguir organizar as ideias, não conseguir organizar o que você... É por isso que tem muito TDAH que, por exemplo, ou ele escreve, ou ele fala demais, porque, assim, vai contar uma história. E aí, Jane fazia isso comigo. Cássio,
Conta logo aí o restante da história. Porque eu vou contando todos os pormenores, assim, porque eu fui e encontrei fulano no supermercado, e fulano, e aí tudo isso para contar por que eu não comprei a manteiga. Você tem certeza que você está falando de você, não é de mim, não? Que a amiga que ela falou, né? Que se entrosa, mas não se mistura, sou eu. Aquele cara sou eu. Mas então, gente, assim, uma criança, um adolescente diagnosticado, vai proporcionar que essa pessoa tenha mais condição. Eu acho isso. O que vocês acham? Eu acho que ela vai ter mais condição de saber, sabendo o que tem, poder saber como lidar consigo mesmo. Já começa com a questão da elaboração, né? De você entender o que tem, já não traz aquele sofrimento de, poxa, deixei de passar tudo isso, deixei de ter qualidade de vida por não saber, por todo mundo acreditar que era só porque eu não queria, né? Então, já não vem aquela culpa, aquele peso de, poxa, eu preciso me perdoar por não ter conseguido, porque esse diagnóstico veio antes e faz toda a diferença, né? Essa questão do treino de habilidades, nossa, isso é incrível. Faz uma diferença enorme. Eu tenho uma adolescente que o estojo dela parece um estojo de uma criança. Então, ela tem várias canetinhas que ela já entendeu que para ela prestar atenção, ela precisa estar mexendo em alguma coisa, vendo alguma coisa. Se ela estiver olhando para aqui, ela consegue ouvir o que o professor está falando. Então, ela tem umas canetinhas com uns glitterzinhos que vira para um lado e parece o pote da calma. Os glitters começam a cair. E aquilo ela consegue focar. Por quê? Porque ela já entendeu. E se ela estiver focada em algo, ela consegue ouvir. Mas se o professor gritar, presta atenção, ela está prestando, ele não, você não está prestando atenção, aquilo ele já vai tirar ela, já vai trazer um incômodo. Isso é brilhante que você acabou de falar. O que acontece? A escola, quando recebe esse diagnóstico, é importante, quando venha esse diagnóstico, venha dizendo qual é o tipo do TDAH. Porque, a depender do tipo, a criança vai se comportar de forma totalmente diferente, né? Se ela é uma criança mais desatenta, que é mais predominante nas meninas, né? O TDAH desatento, então as estratégias são outras. Se é um TDAH imperativo, que é mais predominante em meninos também, as estratégias são outras. Peraí, é 15h50. Eu tenho que ligar para um cliente e avisar para ele que agora é o momento que ele tem que parar. Porque nessa primeira semana é um treino de habilidade mesmo, e eu tenho que ligar para ele e dizer, fulano, você está lembrado que você tem que parar agora para fazer aquela atividade? E aí eu tenho que falar, mas você pode falar, viu? E aí o que acontece? Quando a escola ela recebe essa formação de um profissional que sabe como lidar e o que explicar, e como o professor ele pode ajudar, auxiliar e preparar esse material de uma forma que também não atrapalhe o andamento dos outros, né? Isso, assim, é maravilhoso, porque existe também aquela questão de não se sentir diferente dentro da sala de aula, né? O TDAH, ele quer a todo momento ser aceito. Isso é importante, porque eu já vi um caso de um professor que sabia que a criança tinha TDAH, e daí ele colocou a criança na frente, na primeira linha, na primeira fila, né, da cadeira, para justamente chamar a atenção da criança, para que ela se dispersasse menos. Mas daí é interessante que a mesma criança passou por duas situações diferentes. Uma que ficava todo o tempo chamando ela pelo nome, e aquilo incomodava porque... Preste atenção, você tem TDAH, olhe para cá. E constrangindo a criança. E uma outra criança que passou no mesmo lugar que ela sentava, um outro professor que conseguiu envolvê-la de uma forma interessante. Diferente, Fulano, né? O que você acha sobre isso? Isso! E o TDAH sempre vai ter um pontinho para falar de alguma coisa, né? Gente, a gente está chegando no final, mas eu queria que a gente pudesse, assim, de um modo bem rápido, né, tentar resumir que conselhos a gente pode dar para as famílias que têm crianças com TDAH ou com suspeita de TDAH. E aí eu queria que vocês pudessem dar, assim, qual é o conselho que você pode dar para essa família? Primeiro, ame seu filho. Ele precisa ser amado, ele precisa ser acolhido. Não é fácil
ter TDAH, não é fácil, mas é possível ter uma vida com qualidade. Né? Então, vamos tirar essa ideia de que meu filho o mundo acabou. O mundo acabou, está terrível. Não. Você precisa entender o contexto, né, para que você consiga compreender o seu filho. Segundo momento, procure uma equipe médica, psicólogo, uma equipe multidisciplinar para que possa fazer essa avaliação e que possa lhe dar os respaldos necessários. Porque não é porque é TDAH que é igual a todos. Cada um é único e tem as suas necessidades diferentes. No terceiro momento, auxilie a escola, acompanhe, procure profissionais que dê esse suporte escolar. Porque a gente também só não pode cobrar da escola se a gente não dá o nosso não ajuda suporte. Para a escola, né? E é extremamente necessário esse suporte na escola. E faça com que todos consigam entender que o seu filho, ele é uma pessoa com única. TDAH. Única. Ele não é o TDAH. TDAH. Niara. E capaz. Muito capaz. Extremamente capaz. Porque TDAH, muitas das vezes, é extremamente inteligente, às vezes com um pouco até mais de inteligência acima do comum. Então, entenda que não é porque ele não quer, não é porque ele deixou de fazer, mas promova meios para que ele consiga, busque ajuda, porque ele é, sim, capaz. E com ajuda, a melhor qualidade de vida, com certeza, vai ser proporcionada a ele. Eu queria finalizar dizendo, né? Gente, eu sei que é difícil, no primeiro momento, ter um pré-diagnóstico de uma criança que pode ter TDAH. Né? Eu creio que é muito difícil para a família poder dizer assim, eu tenho um filho com TDAH. A gente vai viver um luto mesmo. Eu estou dizendo isso porque eu vivi esse luto. Né? Mas, depois de viver esse luto, entenda que você precisa disso, seu filho precisa disso, para que você possa fazer as intervenções necessárias. Ter TDAH não é o fim do mundo. Ter TDAH é o começo de uma história muito rica e muito positiva, porque se você souber orientar bem o seu filho, ele pode tomar caminhos extremamente positivos e pode ser uma pessoa de potencial altíssimo na vida, com você, pai, com você, mãe, dizendo para ele os caminhos que ele deve tomar. Então, assim, faça tudo que as meninas disseram, mas não negue. Não negue o TDAH. Não fique com medo de aceitar que seu filho tem TDAH. E talvez, tome cuidado, porque você pode ter um pezinho lá no TDAH também, viu, pai, viu, mãe? Às vezes ele se apresenta de maneira diferente. Então, eu queria agradecer vocês, meninas. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse dia. Quero agradecer a vocês, né, que, assim, é muito bom ter parceiros nessa luta tão importante. E aí, Niara, deixa suas redes sociais aí, pessoal. @psi.niara. Niara com Y. psi.nyara. Pronto. @larissamonteiro.psicopedagoga. Pronto. E eu quero agradecer a Prêmio mais uma vez, dizer para vocês, Prêmio, muito obrigado, porque vocês têm tornado esses episódios possíveis e têm ajudado a gente a conseguir, né, trazer conhecimento, trazer conhecimento de qualidade, inclusive, né? Conhecimento de qualidade, porque eu sei que, Marília, já acabou o tempo, mas o que eu ouço, gente, de coisa, não é brincadeira. Esses dias eu vi um podcast e aí eu tenho um cliente... E aí eu tenho um cliente que quase me mata, porque toda vez ele fica mandando esse rios de um cara que diz que TDAH não é déficit de atenção, é atenção demais. Ele disse isso. E aí ele disse que brigou com... Ele brigou... E eu briguei com um psicólogo lá do Nordeste, no Twitter, e o psicólogo era eu. Ele brigou comigo, está nos anais da internet. Era eu. Então, assim, eu estou atrás de você, viu, nego? Então, eu queria agradecer a você que está nos ouvindo. Ouça os outros episódios, compartilhe eles. Compartilha, se inscreve no canal, né, e participe com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Marília. Né? E a gente se despede aqui até semana que vem.